A manipulação de algumas ferramentas do Blender é imprescindível para a gente obter recursos bem gratificantes e surpreendentes aqui nos nossos projetos. Um desses exemplos é o uso da ferramenta Spin para nós criarmos alguns efeitos de portais e de arcos nos nossos projetos. Muito bom aqui para a gente que está fazendo aí projetos de ambiente ou até mesmo maquetes arquitetônicas. Vamos ver como é que a gente pode utilizar bem esse recurso aqui de forma prática. Clicar aqui fora para sairmos da tela de abertura. E onde eu tenho o meu cubo, eu vou selecioná-lo com o botão direito e vou usar a tecla X para apagá-lo aqui da nossa área de trabalho. Onde há o cursor 3D, eu vou dar o Shift A e vou adicionar uma mesh no formato plano. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo que nós temos. E com essa mesh aqui adicionada na nossa área de trabalho, eu vou sair da Object Mode, entrar na Edit Mode, clicando aqui nessa caixinha na parte inferior. E tendo aqui a minha superfície, eu posso ver que ela é composta de 4 vértices, que são esses pontinhos do canto. 4 arestas, que é a ligação entre os pontinhos, e aqui no centro nós temos a superfície, que é a face do objeto. Vamos usar então o recurso de subdividir esse objeto aqui. Então vamos vir aqui na lateral esquerda, na barra Tools, na guia ADD, vamos escolher a ferramenta Subdivide, que vai permitir a gente fazer a subdivisão da nossa malha. Dei um clique e vocês vão verificar que ela foi subdividida. Aqui em Number of Cuts, eu vou dar a quantidade de subdivisões que eu quero já ver de forma prática na minha malha. Portanto, eu vou chegar aqui e vou dar apenas 4 subdivisões e vou dar o Enter. Repare que minha malha foi subdividida. Já que nós estamos com um objeto plano, nós vamos trabalhar com 2 eixos apenas. Vocês podem ver que tem 4 linhas na vertical e 4 linhas na horizontal. Então, com o meu objeto subdividido, eu vou agora segurar o cursor em cima dessa seta verde, que é a coordenada espacial Y. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou trazê-lo aqui para esta posição. Tendo arrastado aqui no modo de edição a minha malha plana, vocês vão verificar que no modo de edição, quando eu faço o deslocamento do objeto, o meu cursor vai se manter aqui bem no centro, assim também como ponto de origem do objeto. Nós vamos agora então utilizarmos da nossa visualização diária no modo frontal, clicando aqui embaixo em View, onde eu tenho a opção Front. E já que nós estamos utilizando a coordenada de perspectiva, nós vamos mudar também aqui em View para o modo ortográfico, clicando aqui nessa opção View Ortho. Eu posso me utilizar da tecla 5, que alterna entre perspectiva e ortográfico. E aqui eu já estou com o meu objeto selecionado, ele está sendo visto como se fosse de frente. Vou agora usar o botão do meio do mouse e impulsioná-lo para cima para aproximar o nosso objeto aqui do centro. Essa não seria o ângulo, tendo em vista que na posição que eu estou vendo, o meu cursor ele aparece bem aqui no centro do objeto. Então vamos mudar a nossa visão para a visão lateral. Então podemos usar o Right ou Left, e assim a gente agora tem mais ou menos a visão que é necessário para a gente aplicar o efeito e criar aí os nossos arcos ou portais. Estamos aqui com o material na direita, que é a nossa malha, e aqui no centro nós estamos já enxergando o cursor 3D. A depender do ângulo que vocês funcionem, vocês têm que ter o cursor sempre no centro para nós aplicarmos o efeito Spin, que vai nos dar aquela característica de criarmos alguns arcos aqui interessantes no nosso objeto. Para nós criarmos um arco, nós podemos utilizar-nos da ferramenta Spin, que se encontra aqui na lateral direita, na guia Tools, na guia ADD, e se encontra bem aqui abaixo do Duplicate. Então a gente vai ver aqui que tem o Spin. Quando eu clicar com o botão esquerdo, verifique que o meu elemento, que é uma superfície, ela sofre uma transformação como se fosse
uma curvatura e modela uma nova forma a partir daquela superfície que eu criei. A mágica da ferramenta Spin está na posição em que nós utilizamos o cursor 3D para fazer com que o objeto proceda na sua transformação. Nós fizemos aqui a utilização de um giro, porém esse giro, vocês podem perceber que ele só tem um ângulo de 90 graus. Daqui até aqui, se nós utilizarmos as duas coordenadas espaciais, vamos ter aproximadamente 90 graus. Se viermos aqui na caixa de propriedade do Spin, que aparece quando a gente aciona a ferramenta, a gente vai perceber que aqui em ângulo nós temos a condição sendo utilizada com 90 graus. E aqui em cima nós temos a quantidade de passos, que é justamente a repetição desse objeto malha que está aqui bem na superfície, em relação ao último objeto malha que foi criado, que está no sentido vertical. Se contarmos daqui até aqui, repare que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós pegamos esse objeto original, que era a malha, e fizemos uma repetição, vocês podem ver aqui, nessa quantidade que está sendo observada aqui na caixa Steps, de 9 vezes até chegar nesse formato que vocês estão vendo. Se eu aumentar esses valores aqui, por exemplo, vou colocar aqui o dobro, colocando 18, der Enter, repare que a quantidade de passos da nossa superfície até chegar nessa última superfície aqui, que foi clonada, né, daqui até aqui, nós vamos ter agora, além da nossa original, mais 18 elementos criados para dar o efeito do arco. Se segurarmos o botão do meio do mouse e dermos uma rotação, vamos reparar o que nós fizemos, uma superfície, né, fazer um objeto sólido aqui na nossa área de trabalho. Então é muito interessante essa ferramenta Spin para nós criarmos os efeitos de arcos e portais em nossos projetos. Estou vendo aqui a visão de frente, vocês podem ver aqui em cima, Front Ortho, e para eu aplicar esse efeito aí, eu posso usar a visão Right. Se eu aumentar esse ângulo de 90 para 180, eu vou dar um Enter e vocês vão ver que o número de cópias agora vai ser desse ponto até esse outro ponto aqui, realizando essa curva aqui nesse processo, tá? E vamos continuar aqui, ó, ainda com os pontos que nós fizemos para chegarmos até o último objeto. E com isso a gente, com a Spin, faz esse efeito de arco que vocês estão vendo aí. Se desejarmos fazer, por exemplo, um portal, é necessário que a gente segure o botão do meio do mouse. Podemos dar um giro aqui, olha. Eu posso simplesmente agora, além de estar com essas faces aqui selecionadas, por último, como vocês podem ver, eu posso vir, ó, aqui embaixo na caixa de seleção de modos, clicar nesse terceiro cubinho aqui que representa a nossa possibilidade de trabalharmos com face. E vou agora usar a ferramenta C, que me permite abrir a ferramenta de seleção circular. Vocês vão ver que meu cursor ficou com círculo. E agora aqui com o botão direito do mouse eu vou também selecionar essas faces aqui desse lado. E tendo agora essas faces selecionadas e essas daqui selecionadas, eu vou sair da ferramenta circular, clicando na tecla ESC, e vou mudar novamente a minha visão para a visão Right, que é a visão lateral. E vou dar aquela ferramenta que nos possibilita o uso de alongamento das nossas faces. Então eu uso o E, e com o E acionado, que é o Extrude, eu vou segurar essa barra azul aqui, ó,
pressionado e arrastando para baixo, verifique que eu vou criando um arco nesse sentido. Se eu segurar o botão do meio do mouse, pode perceber que eu criei aqui uma forma, como se fosse um portal, e essa forma a gente pode manipular dando tamanho à nossa superfície. Vamos então zerar todo esse processo que nós fizemos para criarmos um efeito mais interessante nesse arco. Vou dar o Ctrl Z, vamos até o passo inicial, onde nós tínhamos apenas a nossa superfície básica aqui no solo. Vamos mudar então a nossa visão para cima. Vamos vir aqui em View, Top, e aqui eu vou segurar a tecla Shift e vou rolar o mouse para baixo. Eu faço aqui, ó, um motion track da minha área de trabalho. E vendo o meu objeto aqui de cima, eu percebo que ele tem as suas faces aqui. Vamos diminuir um pouco esse objeto usando a ferramenta de escala S. Vou colocá-lo aqui. Vou selecionar a ferramenta de face aqui embaixo. Com ela selecionada, eu posso agora selecionar qualquer uma das faces desse objeto. E eu vou aqui manipular algumas faces para dar um efeito ao nosso portal. Exemplo, eu vou clicar a tecla A para desativar todas as seleções, que são as faces que estavam anteriormente selecionadas. Vou selecionar essa face daqui, vou segurar a tecla Shift, e com a Shift pressionada, eu vou com o botão direito selecionar essa. Vocês vão ver que eu vou fazer aqui uma forma simétrica de faces selecionadas e vou dar X. Vou abrir a caixa de deleção e vou pedir para que ele exclua essas faces que eu selecionei. Clico aqui em Faces e eu fiquei com o meu objeto sendo visto por cima nesse formato que vocês estão tendo aqui. Quando eu der a tecla A para selecionar todo o objeto e voltar a minha visão lateral, vou perceber que eu tenho a minha forma selecionada e tenho o meu cursor bem aqui no centro. Quando eu aplicar agora a ferramenta Spin, verifique que eu fiz novamente aquele arco. Porém, quando eu segurar o meu botão do meio do mouse e arrastar, vocês podem perceber que há uma variação no visual do arco que eu criei desta vez. Por quê? Porque eu fiz aquela exclusão daquelas faces que fez com que eu criasse esse efeito aqui bem interessante. Se eu quiser, dessa vez, selecionar essas faces também daqui de baixo para fazer a extensão e criar meu portal, posso usar novamente a ferramenta C. Eu abro a ferramenta de seleção circular, vou selecionar apenas essas faces aqui de baixo. Vamos aproximar para ficar mais fácil aqui, vou dar o ESC para sair da ferramenta. Vou aproximar porque aqui eu tenho um visual melhor. Vou agora sim clicar a tecla C. Vou selecionar essa face, com Shift pressionado seleciono essa. E com as mesmas faces de baixo, vou sair da ferramenta com ESC. Com as mesmas faces selecionadas idênticas a essa, vou voltar a minha visão lateral novamente. E aqui com a minha visão lateral eu vou dar a tecla E, que me permite fazer a ferramenta de extrusão. EZ, eu faço a extrusão, ó, no sentido da coordenada Z. Dou um clique com o mouse ou dou a tecla Enter, seguro o botão do meio e dessa vez nós vamos ter um portal bem diferente daquele primeiro que nós desenhamos. Bem, nós vamos aqui voltar à nossa visão de topo. Aqui é como nós veríamos o nosso objeto por cima. Vamos clicar a tecla A para selecionar todo o objeto. Vamos dar um X para apagá-lo. E aqui, onde está o meu cursor 3D, bem aqui no centro, eu vou criar então o outro objeto, que vai ser um objeto em forma de um círculo. Então, Shift A, venho aqui em objeto círculo, adicionei ele à minha área. Meu cursor está bem no centro dele, vou aproximar para vocês verem. E vou clicar a tecla F, que me permite criar uma face nesse círculo. Com essa face criada, eu vou agora encostar o cursor na minha coordenada X, que é a seta vermelha, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar a minha forma para esse ponto. E com o meu cursor aqui posicionado, como eu estou utilizando as coordenadas Z e X, é necessário que eu venha aqui, em vez de visão lateral, eu utilize a visão frontal. E aí eu posso ver, ó, a minha forma
superfície aqui nesse ponto e o meu cursor aqui no meio. Sempre o objeto nas laterais e o cursor sempre no centro, para nós aplicarmos o efeito Skin para criarmos os nossos arcos ou portais. E aqui nesse caso, como trata-se de um objeto com uma forma circular, quando nós dermos a ferramenta Spin, nós criamos um arco circular. Se segurarmos o botão do meio do mouse, é dessa forma que nós vamos ver aqui o nosso objeto. Se quisermos fazer a extensão para criar o portal, basta a gente segurar o botão do meio do mouse, selecionar aqui embaixo a opção de trabalhar com faces e com a ferramenta C acionada, o círculo aparece, a gente clica com o botão esquerdo nessa outra face, vamos perceber que temos essa e essa selecionada, voltamos à visão de frente, mas antes temos que sair da ferramenta círculo, e com a visão frontal a gente agora pode usar a ferramenta E de Extrude, repare que ela foi acionada, clicar a tecla Z e estender a nossa forma circular até esse ponto, e aqui nós temos um arco com uma visualização arredondada. Vamos dar o Ctrl Z. Se observarmos esse arco por cima, aproximarmos e clicarmos na opção de vértice, trazer o meu objeto aqui para o centro, eu vou perceber que meu arco, clicar a tecla A, eu vou perceber que a minha circunferência ela é composta de vértices aqui na opção de uso de vértices. Então eu vou selecionar, por exemplo, essa vértice daqui, vou manter o Shift pressionado, selecionar a vértice inversa, com o Shift pressionado vou selecionar essa de cima, e com o Shift pressionado vou selecionar essa de baixo. Vou dar o S de escala e vou fazer uma curvatura nesse sentido para criar uma forma diferente daquela forma circular que eu tenho. E voltando à nossa visão de frente, quando nós aplicarmos agora a ferramenta Spin e agora selecionar todo esse objeto com a tecla A, eu seleciono toda a forma do objeto. E aqui quando eu der o Spin eu tenho que estar com a visão de frente acionada, porque senão eu não vou conseguir fazer o Spin de forma correta. Clico e aí eu crio uma forma diferente. Vocês vão ver as chanfruras aqui, diferenciando aquela forma que nós fizemos redonda no processo anterior. Então, pessoal, é através do Spin e do posicionamento que a gente utiliza aqui na nossa viewport, tendo o cursor sempre no centro e o nosso objeto nas laterais, que nós vamos criar os efeitos de giro do objeto para fazermos formas de arcos e de portais aí em nossos projetos. Ele vai ser muito útil aí em muitos processos, principalmente com modelagem de ambiente e até mesmo arquitetônica. Espero que tenha sido claro na explicação e bom proveito aí da ferramenta. Até a próxima!